Os livros de 1º e 2º Samuel são dois livros separados na nossa Bíblia, mas essa divisão se dá apenas pelo tamanho do livro original, que foi escrito apenas como uma única história. Nós vamos cobrir aqui o primeiro livro de Samuel. Então, após Israel ter sido libertada da escravidão do Egito, eles fizeram um pacto com Deus no Monte Sinai e depois chegaram à Terra Prometida. E lá Israel supostamente deveria ser fiel a Deus e obedecer aos mandamentos, mas antes do livro de Samuel, os juízes mostraram como Israel tinha falhado enormemente nessa tarefa. Foi um período de caos moral e mostrou o quanto Israel necessitava de líderes fiéis e sábios. O livro de Samuel, então, provê uma resposta para essa necessidade. A história do livro de Samuel foca em três personagens principais. O profeta Samuel, de onde o livro recebe o seu nome, depois o rei Saul e depois disso Davi. E todos os três levam Israel de um grupo de tribos governada por juízes a um reino unificado pelo rei Davi em Jerusalém. E o livro de Samuel tem um design fascinante que entrelaça a história desses três personagens em quatro partes principais. Samuel era o principal líder e profeta na primeira seção do livro, mas ele também tem um papel-chave na próxima seção, na qual a história de Saul é contada em dois momentos: a ascensão de Saul ao poder e também as suas falhas. A segunda parte é sobre sua queda e sua trágica morte. E a triste morte de Saul coincide com a ascensão de Davi ao poder. E a história de Davi também é contada em dois movimentos. Primeiro, ele teve um ótimo período de sucesso, seguido de sua trágica falha pessoal e a lenta autodestruição de sua família. E ao final do livro tem um epílogo que reflete toda a história novamente. Então vamos lá nos aprofundar e ver como tudo isso começou. A primeira parte começa a partir do caos do livro de Juízes. E nós somos introduzidos à história tocante de uma mulher chamada Ana, que está de luto porque ela nunca pôde ter um filho. E pela graça de Deus, ela finalmente tem um filho chamado Samuel. E alegremente ela canta um poema no capítulo 2. E esse poema é sobre como Deus se opõe aos orgulhosos e exalta os humildes. Sobre como, apesar das tragédias e da maldade humana, Deus está trabalhando os seus propósitos na história e também sobre como um dia Deus irá levantar um rei ungido para o seu povo. O poema de Ana, então, foi colocado aqui no início do livro para introduzir esses temas chaves que nós iremos ver através dessa história. Samuel então cresceu e se tornou um grande profeta e líder do povo de Israel. E ao mesmo tempo que os filisteus ascenderam ao poder como arqui-inimigos de Israel. E nessa batalha crucial, os israelitas ficam arrogantes e, ao invés de orar e pedir a Deus por ajuda, eles trazem a Arca da Aliança como troféu mágico que iria automaticamente garantir a vitória deles. E por causa dessa presunção arrogante, Deus permite que Israel perca a batalha e a arca seja roubada. E então os filisteus pegam a arca e a colocam no templo do deus deles, o deus Dagon. Mas o Deus Israel derrota os filisteus e o seu Deus Dagon sem nenhum exército, apenas enviando pragas diante dos filisteus. E os filisteus, então, desistem de ficar com a arca, obviamente, e enviam de volta para Israel. E o ponto, então, que nós devemos aprender aqui é que Deus não é o troféu de Israel, e ele se opõe ao orgulho dos filisteus, mas também entre o seu próprio povo de Israel, que necessita se manter humilde e obediente se quisessem experimentar as bênçãos da aliança de Deus. E é aqui onde começa a outra seção do livro, onde os israelitas vêm até Samuel e dizem: queremos um rei do mesmo jeito que as outras nações. E então Samuel fica um pouco irritado, ele vai se consultar com Deus, e Deus diz que dê eles o rei que eles estão pedindo. Faça como eles querem. E então nós somos introduzidos à figura de Saul. Mas Saul é uma figura trágica, porque ele começa cheio de promessas, é um sujeito alto, bonito, ele é o candidato perfeito para ser rei, mas ele tem grandes falhas de caráter. Ele é desonesto, possui falta de integridade e ele aparenta ser incapaz de reconhecer os seus próprios erros. E então essas falhas se tornam a sua ruína e ele ganha algumas batalhas no começo, mas essas falhas começam a ficar cada vez maiores e eventualmente ele mesmo se desqualifica por desobedecer várias vezes os mandamentos do Senhor. E então Samuel o confronta. Ele havia avisado ao povo que eles só se beneficiariam se o rei fosse humilde e fiel a Deus. E do contrário, os reis de Israel iriam levá-los à sua ruína. E então ele informa Saul que Deus irá levantar um novo rei que irá reinar em seu lugar. E então a queda de Saul começa.
ao mesmo tempo que Deus está trabalhando para levantar um novo rei, que viria a ser um insignificante pastor de ovelhas chamado Davi. Ele era o candidato menos provável para ser rei, mas a famosa história de Davi e Golias mostra que a escolha de Deus por Davi não é baseado no status de família, mas simplesmente na sua confiança radical e humilde no Deus de Israel. E então, essa história une todos os temas do poema de Ana. Os orgulhosos Saul e Golias são humilhados, enquanto o humilde Davi é exaltado. A partir daqui, nós vemos Saul vagarosamente caindo em loucura, enquanto Davi ascende ao poder. E então Davi começa a trabalhar e começa a ganhar todas as batalhas e toda a fama. E então Saul fica com inveja e começa a perseguir Davi, caçando e tentando matá-lo. Davi não havia feito nada de errado e ele então simplesmente foge e vai procurar um refúgio no deserto. E aqui nós vemos o verdadeiro caráter de Davi, porque ele teve inúmeras oportunidades para matar Saul, mas ele não faz, simplesmente acredita que apesar do mal de Saul, Deus irá levantar um novo rei para o seu povo. E o interessante é que vários dos poemas de Davi que encontramos no livro dos Salmos estão conectados e expressam esta mesma atitude de confiança. Então essa seção do livro termina com Saul sofrendo uma morte macabra após perder uma batalha para os filisteus. E assim o livro de 1 de Samuel vai nos contar a história de personagens como Saul e Davi de maneira bem realística, nos trazendo uma visão, uma diferença entre eles bastante destacada. Na história de Saul, nós vemos um aviso e é crucial que façamos uma reflexão nas nossas próprias falhas de caráter e como elas nos machucam e machucam outras pessoas. E que com a ajuda de Deus nós precisamos nos humilhar e tratar esse nosso lado sombrio para que a história de Saul não se torne a nossa história. Davi, por outro lado, é apresentado como um exemplo de paciência e confiança no tempo de Deus em nossas vidas. Enquanto ele corria pelo deserto, sendo perseguido por Saul, Davi tinha todas as razões para pensar que Deus o havia abandonado. Mas não é isso que ele pensa. E então a história de Davi nos encoraja a confiar que, apesar da maldade humana, Deus está trabalhando com os seus propósitos para se opor ao orgulhoso e exaltar os humildes. E é sobre isso que trata o livro de 1 Samuel.